Valéria, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Tá travando? Aqui para mim não tá travando. Tá Não, tá travando para bom, você, tá Valéria? tranquilo. Tá, então o Murilo falou. Então, às vezes a sua internet, viu, Mu? Vamos ver se alguém mais falar. Valéria, eu estava falando que a gente vai falar sobre esse assunto tão importante para a saúde, para os cuidados de todas as pessoas, todo mundo, inclusive com o nosso foco, né, que as pessoas que nos acompanham são cuidadores de idosos, de acamados, enfim, cuidadores e também as pessoas que são as pessoas cuidadas, mas a aromaterapia, os óleos essenciais, as essências florais, elas são indicadas para todo mundo, né? Enfim, estava dando que contada, falada sobre isso, porque eu sou fã aqui e eu queria que, para a gente começar, você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, eu também sei que você é enfermeira, enfim, Tá pode se legal. Primeiro, eu apresentar. queria imensamente agradecer o convite, né? Me sinto super honrada, de verdade, de estar podendo estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouquinho da história aí dos florais, da aromaterapia e dessa possibilidade de recurso terapêutico, né? Para quem quer que precise deles, né? E conheço, né, seu pai, o Edilson, aí, a gente é amigo de muitos anos, trabalhamos juntos, que eu sou enfermeira, como você já disse, né, a gente trabalhou junto, teve oportunidade de trabalhar juntos aqui em Campinas, na rede pública. Então, eu venho da área hospitalar, ingressei na saúde pública, casei, tenho 3 filhos, achei por bem mudar um pouquinho a área de trabalho, vim para a saúde pública e por conta dos filhos aí fui me inteirando um pouquinho das práticas integrativas, né, que na época não chamava isso, eu estudo floral desde 1990, minha primeira formação foi em 98, e aromaterapia mais recente, né? Eu fiz a minha formação em aromaterapia a partir do ano de 2016. Que a gente não para mais de estudar, né, Maíra? Então, em relação aos florais, eu tenho formação em vários sistemas, Minas, Bach, Califórnia, Saint-Germain, o Bush australiano. Tive a oportunidade de fazer cursos na Inglaterra, na Califórnia, porque eu acho que sempre o conhecimento é bem-vindo. E na aromaterapia fiz o curso básico, 2 anos, fiz aprofundamento por 2 anos, tive a oportunidade de também conhecer, fazer um curso na França, com um grupo aqui de Campinas, e é por aí que eu caminho, né? Dou cursos, eu sou facilitadora, né, professora dos florais de Bach, da Healing Herbs lá do Reino Unido, então dou cursos de florais, oficinas de florais, de aromaterapia, e costumo muito usar, talvez as pessoas estranhem um pouco, mas a aromaterapia associada com as essências florais, no modo que a gente chama de vibracional, não tanto na indicação clínica. Então, uso menos Sim. quantidade, né, uma quantidade menor das gotinhas dos óleos essenciais, associo as essências Uhum. florais para a gente conseguir dar uma equilibrada, né? Porque a gente vai ver hoje que a aromaterapia é complexo, né? De você fazer tratamentos clínicos. E como venho aí da área da saúde, e o Sim. enfermeiro tem uma certa autonomia, mas também a gente tomava muito cuidado de não invadir a área de outros profissionais, né? Principalmente a área dos profissionais médicos, né? Na indicação de alguns tratamentos mais clínicos. Então, eu me mantenho nessa, né? De trabalhar com os florais e aromaterapia, mas nessa área aí de mais, como é que se diz, mais sutil. Ai, a Suzane entrou, Suzana Krause, lá do sul de Santa Catarina. Oi, Suzana, boa noite, querida, Ai, bem-vinda. Miriam também. Ai, povo do sul tá chegando. Ai, que coisa boa. Muito obrigada. legal. E você atende Eu online só também, atendo Valéria? online. Hoje Você. atendo apenas online. Ah, Eu fechei por conta da pandemia, né, que deu uma mudança na vida aí. Né, eu tive várias vezes consultórios, sim. fui fechando, primeiro por conta do trabalho, mãe,
marido, trabalho, né? Fui para sair da assistência, fui para a área de gestão na Secretaria de Saúde, consumia muito tempo. Por 3 vezes eu fechei o consultório e em 2000, como todo mundo, 2020, né? Com a chegada aí do vírus aí da Covid, eu fechei a sala e agora estou com dificuldade de retornar. Então, meus atendimentos hoje são online, os cursos, estou começando agora a fazer os cursos presenciais, fiz toda uma adaptação no curso de formação, nas oficinas, inclusive as oficinas, né, de florais, de aromaterapia, fiz todo um rearranjo e uma readaptação para que a gente pudesse oferecer com a mesma qualidade do presencial online. Então, hoje estou retomando os cursos presenciais, em julho já vão ter 4 oficinas com óleos essenciais e mandalas. Ai, E em e aí em Campinas, Campinas? vou fazer aqui lá no Guanabara, na Clínica Movimento, as oficinas mandalas. Ai, ótimo. Gente, tá, depois a gente vai, você vai me passar as datas certinho e a gente tá. É importante, é porque muita gente vai ficar com vontade de conhecer, de ter, né, de aprender, já tem vontade. Eu, por exemplo, tenho muita vontade. A minha mãe, ela era terapeuta floral, né, na época, assim, quando eu era adolescente, e a gente usou muito, assim. Eu lembro o quanto era bom. Aí, recentemente, eu acabei usando, mas o que eu mais faço uso, assim, que me ajuda muito, eu estava te contando, são os óleos essenciais, né? Aromaterapia, gosto muito, assim. Queria que você contasse, Valéria, para quem já ouviu falar, mas não tem muita informação. Como a aromaterapia, ela pode auxiliar na saúde, desde a questão mental, psicológica, física, emocional, de todo ser humano. Se Tá, puder falar um posso pouquinho. sim. Acho que antes disso, né, Maíra, a gente precisa pensar de onde vêm esses produtos, né? Sejam os óleos essenciais, sejam as essências florais. Hoje é o dia, né, do meio ambiente, né? Do cuidado aí com o ambiente, com o meio ambiente. Então, assim, eles vêm das plantas e o homem convive com as plantas. Elas chegaram nesse planeta muito antes da gente, né? Elas chegam aqui há 500, 600 milhões de anos atrás, quando eles acham aquelas algas cianofitas lá no mar, que faz todo o processo de fotossíntese para vir para a Terra. As árvores surgiram no planeta mais ou menos uns 300 e poucos milhões de anos atrás, e o homem chega muito recentemente, né? Com toda aquela nossa, como é que se diz, a nossa evolução, né? Do Australopithecus, do Neandertal, até chegar no Homo sapiens, a gente está aqui mais ou menos há uns 1 milhão de anos, mais o Homo sapiens de 300 a 200 mil anos, então a nossa chegada aqui é muito posterior à chegada das plantas, né? Esses seres estão se Uhum. desenvolvendo, crescendo e que nos fornecem tantas qualidades para a nossa vida, seja habitação, seja alimentação e oxigênio, e muito recente, né? A gente redescobre a aromaterapia. Né? Em 1928, um francês lança esse termo aí de aromaterapia, no tratamento que ele faz das suas lesões com a lavanda. Ele sofre uma queimadura, essa queimadura não melhora, começa a necrosar, e ele já ele era um farmacêutico, um químico, na verdade, francês, e ele começa a estudar as qualidades da lavanda, as potencialidades da lavanda, e vê que a lavanda tem essa capacidade de curar a sua pele. Então, a aromaterapia acaba sendo recente. Apesar da gente saber que os egípcios, os gregos, os romanos, né, quando você olha para a história da humanidade, eles já usavam em embalsamamento, Cleópatra usava nos seus perfumes para tratar a pele. Então, a matéria, a gente chama de matéria, né, aromática, ela está presente na humanidade desde que a gente chega aqui. E, recentemente, por Sim. conta dessa redescoberta, né, apesar de toda a evolução aí da ciência, da medicina, de todos os conhecimentos que graças a Deus, né, estão disponibilizados hoje, ainda a gente está sentindo falta de algumas coisas, né,
dessa falta de vínculo e de reverência e referência à natureza. Então, várias pesquisas estão sendo retomadas em relação à qualidade não sei se, eu não gosto muito da palavra cura, porque eu acho que cura é uma coisa muito intensa, né, e muito abrangente. Mas esse potencial, essa qualidade que as plantas têm de nos ajudar em algum momento ou em alguma situação mais específica. E os óleos essenciais não são todas as plantas que produzem, né? Exatamente, são as plantas que a gente chama de plantas aromáticas, são as plantas que vão produzir moléculas químicas que vão emanar algum perfume, produzir algum aroma. E tem, se eu estiver sendo muito prolixa... Você vai falando, eu vou usando os meus olhinhos, Isso. ó. E se tivesse muito confuso, muito extenso, eu me empolgo, às vezes, eu falando muito, você vai dando uma enxugada. Não, maravilhosa. Só mostrar aqui que eu já estou inspirada, você falando, e eu já vou usando a aromaterapia. Então essa qualidade, né, que as plantas têm está sendo redescoberta e reestudada. Porque a gente tem visto que elas têm, esses seres vegetais têm muitas qualidades que nos auxiliam, né, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. Né? Tem alguns termos que eu não gosto muito de usar, né? Por exemplo, doença, problema, eu prefiro usar desafio, né? Então, acho que fica um pouquinho mais leve, senão a gente acaba rotulando muito, né, as coisas. Então, com relação aos óleos essenciais, eles estão sendo estudados muito recentemente, ele faz parte, né, das 29 práticas integrativas que constam no SUS, né, na relação das práticas regulamentadas hoje pelo Sistema Único de Saúde, e tem alguns grupos que se organizaram, a gente tem o CAPSIM, que é um grupo de pesquisa e produção de material científico em relação aos óleos essenciais, muitas universidades pesquisando óleos essenciais, essências florais, para comprovar de fato, né, porque a gente é muito ainda materialista, precisa comprovar que aquilo funciona, né? A gente no mundo em que a gente vive hoje, é importante que a gente diga que uma coisa funciona. Então, vários estudos têm sido feitos e o que tem sido observado, né? Que essa que a gente chama de matéria aromática que as plantas produzem, ela é específica para cada planta, não para cada planta individualmente, mas para a família das plantas, por exemplo. A gente tem um óleo muito famoso que é o da lavanda, né? Que é a lavanda angustifolia, porque a gente tem vários tipos de lavanda, a gente tem lavanda híbrida, lavândula híbrida, lavândula estoica, a lavanda dentata, que é a lavanda que dá no Brasil, né? Aqui no Brasil. A que a gente mais conhecida é a lavândula angustifolia, ou angustifolia, porque ela tem as folhinhas mais compridas. Né? Então, a folha é grande, então ela chama angustifolia por conta da caracterização da folha dela. Então, aí, cada família de planta, de acordo com o lugar que ela nasce, o clima onde ela está inserida, o solo onde ela cresce, as intempéries, os insetos, a relação dela com o entorno, né? O entorno é tudo, desde a grama que nasce do lado, até um inseto que vai picar uma árvore para colonizar e se reproduzir naquela árvore, as abelhas, os besourinhos. Então, todo esse entorno ajuda, interfere na dinâmica de cada planta, seja ela árvore, seja ela arbusto, seja ela uma trepadeira, né? Então, essas plantas vão se adaptando e produzindo as suas defesas, ou produzindo substâncias que facilitem que ela sobreviva em determinadas condições, seja condições físicas, meteorológicas, na convivência, como eu disse, com os insetos, como é que se diz, os animais que podem estar ali por perto. E por conta dessa característica,
é como eu, como você. Você vai reagir no seu espaço de uma forma. Se você vem para Uhum. um espaço onde eu estou acostumada a conviver, você traz essa sua experiência, né? Então, você vai reagir no meu Isso. espaço da forma como a Maíra reage. Então, as plantas são assim também. Isso. Elas produzem substâncias químicas para se adaptar onde quer que ela esteja. Então, é muito Entendi. comum a gente ter uma lavanda, vamos supor, da França, que tem uma certa Isso. diferenciazinha de uma lavanda que nasceu, sei lá, na Espanha, porque tem altitude, tem o Sim. relevo, tem uma série de questões que podem alterar as moléculas químicas. Ela não deixa de ser lavanda, ela vai ter o seu linalol, o Sim. acetato de linalila, que é o que vai atuar no nosso sistema nervoso, produzindo a nossa calma, nossa né? Uhum. Protegendo a nossa pele, que a lavanda também é ótima cicatrizante, é boa para a pele, mas ela tem algumas Uhum. especificidades, né? Essas moléculas estão presentes nas plantas, pode ter, dependendo da planta que você vai pesquisar, tem mais de 100 moléculas químicas. Então, ela é um laboratório, Nossa. né? Então, ela é Em um laboratório. laboratório. Né? Eu conheci o professor Walter Accorsi, aqui de Piracicaba, e ele dizia que cada planta é um laboratório. Ele era farmacêutico, né? Ele estudou muito, Olha. produziu muitos medicamentos, inclusive ele fazia tratamento para o câncer, né? Com o pau d'arco, o IP, e ele dizia isso, que cada planta é um laboratório. Então, a gente tem aí essas moléculas químicas que estão presentes nos óleos essenciais e que a hora que a gente entra em Uhum. contato com algumas dessas moléculas, ela vai ter um tipo de ação no nosso organismo. Só que, por Tá. exemplo, a reação que eu tenho à lavanda não é a mesma reação que você vai ter, por exemplo. Porque tem uma coisa que a gente desenvolve Uhum. que é uma memória emocional. Que eu costumo Hum. dizer que é a memória olfativa. Por exemplo, quando a gente sente o cheiro do café, eu amo tomar café. Então, se meu vizinho passa o café, nossa, que cheiro de café, eu já quero tomar um café. Tem gente que não suporta esse Uhum. cheiro, né? Então, as pessoas reagem diferente a Sim. essa memória que eu tenho daquele olfato. Se eu sinto um cheiro de bolo de fubá, Sim. tem pessoas, que saudade da minha avó, lembrei da casa da minha avó. Então, essa questão olfativa, dentro da aromaterapia, é muito importante, porque é ela que vai me ajudar na Uhum. minha resposta emocional. Pessoas que você fala, cheira o Uhum. óleo de lavanda, Olha que ela cheira e fala, nossa, que cheiro horrível, né? incrível. É, pode Né? sim, E, acontece, né? Aí tem a ver com isso, exatamente. Porque a hora que você inala, né? Você abre, e as inala, o que acontece com essa molécula? Primeiro, eu nem falei que o óleo essencial, ele é volátil, ou seja, ele vai evaporar. Ele tem uma capacidade de se transformar em gás. E a hora que eu cheiro isso, ele sim. entra pelo meu nariz, dentro do nariz, aqui na parte posterior da nossa fossa nasal. Tem um monte de coisinhas, detalhes que não vem ao caso, mas resumindo, a hora que eu inalo essa molécula, o que acontece? Algum neurônio que mora aqui na minha fossa nasal Hum? vai identificar aquela molécula, vai captar e vai levar para o meu cérebro, numa parte que chama sistema límbico, onde a gente tem o Ah, tálamo, o hipotálamo e a amígdala, principalmente a amígdala, que é a sede das nossas emoções. Que tem uma olha reação só. neuroquímica importantíssima quando você inala É o óleo. isso, porque justamente eu já ouvi muita gente falar, mas sente que uma alopatia, tomar um remédio, ou inclusive tomar, deveria tomar. Eu mesma acho que perguntei uma vez para uma amiga aromaterapeuta, mas se eu tomar, não Não, vai ser mais rápido o efeito? Aí ela me explicou, né? E quando a gente inala todo esse poder que vai inclusive para a corrente sanguínea, que já entra, então é muito muito. profundo, né? Tem um pessoal aqui, o Murilo comentou sobre a lavanda. Eu uso lavanda para dormir. Uma gota no travesseiro é quase um sedativo. O Murilo falou. Eu Você adoro
adora. Ela não me faz dormir. É, Ela me ela não te faz relaxa, dormir. mas não me dá Tá sono. vendo? Não é uma coisa que vai me levar para dormir. Não, interessante, né? Tá. É, o que você tá falando de cada um, né? Aí a Andrea perguntou qual a diferença de uso de óleos essenciais. Eu não entendi só a pergunta, Deia. Se você puder refazer, É. diferença do quê, né? Com o quê? A Aline colocou, já ouvi tanto sobre aromaterapia e nunca usei. Agora estou muito Bom, interessada. Legal, Aline. Continue, porque a Valéria vai isso aí. trazer muita coisa aí. É indicado à pessoa? Possui contraindicação? Acho que isso é Ah, legal de é você muito legal. falar. É muito legal. Como que é? Porque a gente costuma achar, geralmente as pessoas acham que tudo que é natural faz bem. Não tem problema, não tem contraindicação. Muito diferente das essências florais, os óleos essenciais, eles têm as moléculas químicas. Então, a hora que eu entro em contato com aquilo, eu estou inalando uma molécula química que vai ter uma reação no meu organismo. Seja física, seja metabólica, Uhum. seja emocional, ele vai ter uma ação física, vou ter uma resposta. E uma coisa importante é que, dependendo da forma de utilização do óleo essencial, ele tem um processo de metabolização no nosso fígado. Então, né, dependendo da forma como se eu ingerir, se eu passar na pele, se eu inalar, se eu usar o spray, que a gente pode usar, depois a gente fala isso, né? Tem várias possibilidades de uso. Mas um dos processos de metabolização vai ser lá no nosso fígado. E se eu usar uma dose muito aumentada, eu posso estar causando uma intoxicação no nosso fígado. Por exemplo, com os pets. Gatinho, não é bom usar óleo essencial. É bom usar uma outra. Ah, eu não trouxe aqui, mas tem um outro produto na destilação do óleo que chama hidrolato, que a gente pode falar isso um pouquinho depois, se achar importante. Né, o hidrolato é a água que ficou no vapor, né? Quando passa o vapor pela planta, o vapor da água passa pela planta dentro da dorna, ela vai retirar da planta a matéria aromática, que a gente chama, e aí esse vapor vai passar numa serpentina, vai condensar. A hora que ele condensa de novo, o óleo separa da água. Aquele vapor carreando os óleos, a matéria aromática, ele condensa e a água, que é mais pesada do que o óleo essencial, fica embaixo, o óleo fica em cima e na hora de escoar tem duas torneirinhas, uma que sai a água com alguns dos produtos daquela planta e a outra que sai o óleo com a matéria Sim. aromática. Então, tem óleos, por exemplo, que não deve ser usado por gestante. Por exemplo, o óleo de canela é super contraindicado para gestante. O óleo de hortelã-pimenta, que é um óleo que todo mundo fala, que todo mundo usa, é super contraindicado para pessoas que têm epilepsia. Também. Epilepsia, Ah, é. epilepsia. Que mais? Tem alguns óleos essenciais que eles podem causar interação medicamentosa. Por exemplo, se eu sou Hum, cardiopata, estou em tratamento com um anticoagulante, né? São pessoas que precisam de uma medicação para que o sangue fique mais fluido, porque ela não pode fazer coágulos, porque vai causar uma trombose, uma embolia, dar um AVC, um infarto. tá. Então, se eu uso essa Isso medicação, é, é importante. é importante ter o terapeuta, né, Exatamente, Valéria, junto, né? exatamente. A nossa curiosidade de querer, eu vou Nossa, comprar o óleo, vou começar a usar, e é muito importante. A Andrea perguntou, o uso dos óleos essenciais pode pode dar alguma dar alergia? alergia. Pode, né? A gente tem o óleo, por exemplo, de canela. O óleo de canela, se você passar ele É. puro na pele, ele tem que ser extremamente muito bem diluído. Porque se você passar na pele, a gente fala que ele é dermocáustico. Ele queima a pele. Ele Tá, queima. Né? Queima, tá. fica vermelho, arde. Entendi. Então, você pode Porque tem um óleo que diluir, toda tem todo um forma de jeito, né? utilizar. As pessoas podem comprar um vidrinho e sair usando. Eu, por exemplo, tenho muita alergia com a lavanda.
E a lavanda, se eu passar um pouquinho no rosto pura, nossa, me dá uma coceira, eu tenho que ir na hora lavar. E mesmo lavando como ele se espalha, demora. E eu vejo que muita gente que eu conheço não tem. Eu uso outros puros que eu não tenho alergia, mas a lavanda eu tenho. Então é importante fazer esse teste, né? E outra pergunta importante aqui da Raquel é: tem como saber se o óleo essencial é puro? Como é Tem que, dicas, quais algumas são as dicas. dicas? Primeiro, quando você compra o seu óleo, né? Eu tenho vários aqui. No rótulo do óleo tem que ter, além do nome de quem produziu, o nome do óleo. Por exemplo, esse aqui é óleo de alecrim. Tem que ter o nome da Ah, planta, o nome científico da planta, que no caso aqui é Rosmarinus officinalis. Tem que ter o país de aham, origem desse óleo. De onde esse óleo está vindo? É da sim. França, é do Brasil, é da Espanha, é da Bulgária? E, por exemplo, o alecrim, a gente tem vários, a gente chama de quimiotipos, ou seja, famílias químicas diferentes. Esse que eu estou aqui comigo é QT cânfora. O QT cânfora, ele é Uhum. muito bom, ele ajuda a oxigenar o cérebro, mas ele é contraindicado, por exemplo, para pessoas que têm pressão alta. Então, Ah, qual é o olha. quimiotipo? Isso tem que estar no rótulo. A data de validade, né? Isso é o Tá. mínimo que a gente considera em relação e conhecer a empresa, né? De que empresa que é uma empresa idônea, quem está produzindo esse óleo, de onde ela Importante, está né? importando. Né? Acho que tem uma outra coisa também por trás disso, Mayra, que às vezes é importante, eu gosto muito de frisar, é como é que as pessoas que trabalharam na produção desse óleo estão, porque algumas empresas, eles trabalham com as pessoas, eles trabalham não, eles nem contratam as pessoas, elas trabalham em regime escravo. Na hora que você vai na Nossa. Indonésia, em Taiwan. Então, quem é essa empresa? Né? É uma empresa idônea? Então, acho que é um detalhe, mas é um Hum, detalhe que para mim é importante. Tem algumas empresas que não compram o óleo essencial, por exemplo. sim, Né? Então, acho sim. que como é que é a Hum, relação de quem produz, né? Que energia tem nesse óleo, porque tá. ele também tem uma parte vibracional. É. Nossa, falou uma coisa muito importante, né? Você pode dar umas dicas depois ou agora de algumas marcas que são mais que a Ó, gente a pode que eu confiar? costumo usar aqui no Brasil, eu sempre compro Terra Flor, que é uma empresa super respeitada, vista uma pessoa Uhum, super séria, estudiosa. A Laszlo, do Fabian Laszlo, é um big de um tá. pesquisador, o Fabian, professor. Produtos deles são super de Anotando. confiança. Eu também gosto dos pequenos produtores, né? Bom, a gente tem a Hum, fitoterápica, que eu comprei agora, eu não conheço os produtos da fitoterápica, mas eu comprei agora, estou experimentando, parece que também são bons. Que mais que eu já usei? eu gosto. De pequeno produtor, eu acho que a gente também precisa aprender a valorizar o pequeno produtor, né? A A fitoterapia que você tá fitoterápica, falando, eu pequeno produtor? não, eu não entendi a pergunta, deu uma cortada, Maíra. A fitoterápica, eu perguntei se a fitoterápica Não, ela é um não é um pequeno pequeno produtor. produtor. Pequeno produtor que eu conheço, a gente tem aqui em Campinas mesmo, da doutora Heloísa Pimentel. Heloísa Pimentel, ela tem a Bentifaz, produz vários óleos Ah, tá. essenciais, né? A Lípia Alba, Titri, ela está Tá. fazendo agora, acho que lavanda, Tá. né? Alecrim. Então, Hum, no Rio tem algumas empresas pequenas, no Cerrado tem algumas empresas pequenas, mas todas que tenham uma outra coisa importante para saber se o óleo é bom. Quando a gente compra, o fornecedor, quem comercializou, né, a Laszlo, a Terraflor, a Fitoterápica, a Harmony, tem que fornecer para a gente a cromatografia. É um palavrão. Mas o que é cromatografia? É um estudo de cada um dos óleos, de cada um dos lotes dos óleos, que vai me dizer, na lavanda, quantos por cento tem de linalol? Quantos por cento
tem de linalina, de acetato de linalila. Se eu compro sei lá, um limão, um óleo de limão siciliano, quanto que tem de limoneno? Se eu compro uma bergamota, cromatografia, Miriam, exatamente. Se eu compro uma bergamota, eu tenho um linalol na bergamota, que a bergamota ela tem uma coisa parecida com a lavanda. Ela tem as características do cítrico e tem um pouquinho dessa coisa que acalma, que vem da lavanda. Então, tem um livro muito legal, de uma brasileira também, Adriana Wolfenbüttel, que ela fez um estudo do que é esperado em vários óleos essenciais. Né? O livro é A Base da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia. Então, na hora que você olha aqui, você já sabe, ela meio que balizou, não que padronizou, mas ela coloca algumas referências do que é esperado quando eu compro um óleo de limão e o produtor me dá, tô lá na Terra Flor, eu comprei o alecrim QT-cineol. Então, o QT, quanto que tem de cineol nesse óleo para dizer que o quimiotipo dele é cineol? Se vier que tem mais cânfora, ele é QT cânfora, não é QT cineol. Então, a cromatografia é o que vai nos dar a segurança de que aquele óleo é bom. Então, No onde você vê site de isso? onde você comprou. No Ah, site. Você entra lá site. na Laszlo, na Terra Flor, tem um item que vai chamar lá cromatografia. Aí você digita o lote, o nome do óleo, o lote, e ela vai descrever para você qual é a cromatografia de determinado óleo. Vem um gráfico, né, com todos os componentes que foram identificados naquele óleo, e do lado vem uma tabela. Com aquele, lembra que eu falei que tem produto, óleo, que vem mais de 100 moléculas? Aí elas vão estar escritas ali, com a porcentagem do lado de quantos por cento tem. Então, isso é o que vai garantir que aquele óleo que eu comprei, de fato, é uma lavanda, de fato, é um alecrim QT-cineol, QT-cânfora, ou é uma rosa, né? Porque o óleo da rosa é um óleo dos mais adulterados. O óleo de rosas. Muito Caros, né? caríssimo. Um Mais caro, frasquinho né? desse deve estar uns 400, 500 reais. É muito. Nossa. Valéria, por favor, qual que é o nome do livro? O pessoal tá pedindo aqui. O nome do livro que você deu, para eu colocar aqui, porque Ao contrário. aparece A base da química dos óleos, a base da a química base dos óleos essenciais e aromaterapia. e aromaterapia. Esse livro pode ser lido por Não, iniciantes? ele É é bem legal para completo. entender, Tem para outros aprender? simples. Ele Ah, é tá. assim, é gráfico, tabela, mas ele é maravilhoso. Para mim, ele é uma Ah, bíblia. Né? Se eu quero para quem já tem, então para para quem está começando, tem outros. Tem uns que chamam a aromaterapia no dia a dia. Eu não estou com os meus livros aqui, mas tem alguns que são um pouquinho menos complexos. É quem gosta de. tá. Pergunta. Coloquei aqui também. Tem aqui foi. Qual é o nome da empresa da Heloísa Pimentel Bem de te faz. aromaterapia que pediram? Bem te faz. Bem Bem te faz. tudo Bem te faz. separado. Bem te faz. Mas Separadinho. pronto. 3 palavras separadas. Ah, tá. Isso, Bem é da te Heloísa. faz. Vou colocar aqui. A Heloísa faz vários óleos essenciais. A Dorinha está perguntando, acho que é o nome da escrita autora. É Do Adriana livro. Nunes. Ah, Aí é de trás para frente, mas é um nome, acho que é meio alemão ou alguma coisa assim. Você quer escrever, por favor, tá. Maíra? Adriana Nunes. E o sobrenome? Adriana Nunes. Ah, ah. WOLFFENBUTTEL. B de Ó, bola, peraí. Ah, U, tesoura e laranja. É Wolfenbüttel. nossa. Bültel, né? Um nome Tá. bem difícil.
Mas é maravilhoso. Para quem está Tá. estudando e está se aprofundando em aromaterapia, ele tem aqui as indicações, as contraindicações, as interações. É sensacional esse livro. Valéria, como a aromaterapia pode auxiliar, por exemplo, em rotinas de cuidadores de pessoas e de idosos, né? Que tem uma carga mental super muito grande, além da física, mas eu acho que tem essa questão emocional, mental. Sim. E são pessoas que cuidam e que precisam tanto se cuidar. Eu fiquei E que pensando bastante que- nisso, né? Porque eu acho que a gente precisa ter um cuidado com as práticas integrativas, que eu digo que não é para alopatizar. Que quando a gente lida com o ser humano, a gente lida com aquele ser humano especificamente. Mas tem condições, né, que são gerais. Por exemplo, o estresse, a ansiedade. É lógico que o meu estresse é diferente do seu, a minha crise de ansiedade vai ser diferente da sua. Mas tem alguns óleos, por exemplo, que a gente sabe que vão ajudar. Se eu estou muito estressada, se eu não consigo dormir, no geral, a lavanda é um óleo que vai ajudar. Para quem tem alergia, não suporta o cheiro, a bergamota é um óleo que também vai ajudar. Cuidados, bergamota é um cítrico. Sabe quando a gente faz caipirinha no churrasco, espirra o sumo do limão, sai no sol e queima? Todo óleo essencial de cítrico, a gente precisa ver se ele é livre do que a gente chama de uma outra palavra meio difícil, é furanocumarina. Então a gente tem que ver se ele está na etiqueta dele escrito LFC, livre de furanocumarinas. Então, óleo cítrico, principalmente a bergamota, algumas laranjas, vê se é LFC, né? Porque se não for, não tem problema. Qual é o cuidado? Eu não vou usar o óleo de bergamota e sair no sol. Eu não vou usar o óleo de limão, de laranja e sair no sol. Uso à noite, lavo a mão no outro dia, tomo banho no outro dia, né? Mas a bergamota é um óleo que ajuda muito, né? No estresse, na sobrecarga. Eu gosto, como a gente falou, né, nos bastidores, eu gosto do limão siciliano quando eu estou muito sobrecarregada, pensando muito, porque o limão siciliano, ele limpa a mente, né? Ele traz Ah, clareza mental. que Então, quando a legal. mente está muito conturbada, ele dá essa limpada. Quem faz isso também é o hortelã Uhum. e o alecrim. Só que, Uhum. é o que eu falei, qual é o alecrim que Ah, você tem aí? Né? O qual que eu tenho? Eu tenho cineol sim. é bom, o cânfora é bom. Só que assim, É bom? pessoas que são epiléticas não podem. Oi, cortou. Entrou, saiu. Cílios do meu olho aqui. Apertei sem querer. Então, aí Ah, a aí você gente tá. tem que olhar para quem eu vou indicar o hortelã-pimenta, para quem eu vou indicar o alecrim. Né? O alecrim, dependendo da pessoa, se é hipertensa, às vezes ela pode. O alecrim, eu falei que ele é um tônico. Então, sendo tônico, ele vai oxigenar o Uhum. cérebro, vai me deixar esperta. Ele é conhecido, por Uhum. exemplo, como óleo do estudante. Então, quando eu preciso estudar, gravar, focar, que é o que a gente estava conversando, eu preciso focar, o alecrim vai me ajudar muito. Só que, se Tá. eu sou hipertenso, ele vai fazer essa ação de tonificação nos meus vasos, eu posso ter minha pressão pode subir um pouco. Então, não é tudo para todo mundo. Tem algumas especificações que a gente tem que Sim, olhar com cuidado. Mas, para cansaço, para tá. sobrecarga, esses óleos são bons. Lavanda, bergamota, limão siciliano, tomando cuidado da bergamota e do limão não sair no sol, né? Não queimar a pele. O que mais que a gente poderia dar? Tem um Uhum. óleo que eu gosto bastante e ele tem pouquíssimas contraindicações, que é o óleo do cedro do Atlas ou cedro atlântica. Quando eu tô naquela conturbação, agitação, eu perdi um pouquinho do prumo, assim, aconteceu alguma
coisa, ou passei por uma mudança muito grande, ou estou sobrecarregada no cuidado com alguém. O cedro é um óleo que ele traz para a gente estrutura. Ele nos assenta. O cedro é uma conífera. A conífera são das primeiras árvores que chegaram nesse planeta. E a gente costuma dizer que o cedro, ele faz uma conexão, como ele tem as raízes profundas e ele é uma árvore muito alta, a gente fala que ele faz a conexão céu-terra. Então ele me ancora, ele põe meus pés no chão, ele me segura e me ajuda a dar o próximo passo. Então sempre que precisar mudança, que eu estiver conturbada, cedro é um óleo de centramento. E me ajuda a tomar uma decisão e seguir em frente. Então é um grande óleo de apoio para essas situações de sobrecarga. Tem um óleo também que eu gosto bastante, que põe a gente com os pés no chão, porque quando a gente... Passei, né, no cuidado com a minha mãe, com meu pai, também fui cuidadora deles, sei que não é fácil. E tem hora que eu costumo dizer, a gente perde o chão. Outro óleo que ajuda a gente a colocar bem o pé no chão, que é muito aterrador, é o vetiver. O vetiver é um óleo de um capim, são raízes. Então, eu gosto muito não, tenho uma grande experiência com ele, um amigo tem muita experiência com ele na utilização do vetiver para quadros de autismo. Crianças autistas, quando ficam mais agitadas, precisam ancorar, ter o pé no chão, ele passa uma gotinha do vetiver na nuca, a criança acalma. Então, se eu preciso de terra, de chão, o vetiver, ele cheira a terra. A hora que você inala, eu adoro o cheiro, ele te traz para o chão mesmo, te aterra. Então, são... Ai, eu tô falando, eu tô colocando tudo aqui, tá? Tem uma... pessoal e já ir vendo e anotando também. A Suzana perguntou para pressão alta qual não deve ser usado, qual não deve para ser pressão usado. alta. Tudo que tem cânfora não é bom usar. Aí tem que olhar a composição química, né? Mas, no geral, o alecrim não é o... Eu não gosto muito de usar o alecrim para pessoas com pressão alta. Eu falo alecrim, gente, porque a gente vai ter os vários quimiotipos. Como eu não sei o que a pessoa tem em casa, se for o alecrim total, né? Então, evite o alecrim. Eu não uso alecrim para quem tem hipertensão. Assim como eu não uso de jeito nenhum hortelã-pimenta para quem tem história de epilepsia. Não use porque vai desencadear crise. Então, hortelã-pimenta e epilepsia são inimigos, né? Não se usa isso. Mais alguma pergunta aí? Não, aqui nenhuma pergunta. Agora eu tenho uma pergunta. Para as pessoas que estão assim depressivas, para os idosos e as pessoas mais velhas que, né, estão num estado, não vamos rotular, igual você falou, depressiva, mas angustiadas, sem vontade, sem ânimo, não estão não estão com vontade de viver, né? Não estão alegres. Como que os cuidadores poderiam auxiliar, assim, né? Conversando com as famílias. Claro que o ideal seria levar até ter um aromaterapeuta, né? Mas aí como é que você poderia falar nesse sentido para Então, tem auxiliar? óleos que não tem contraindicação nesse caso. Por exemplo, eu posso pegar... Eu tenho uma cestinha, gente, que eu ganhei de uma amiga, que aqui são todas coloridinhas e cada uma eu vou pôr num óleo e fazer um sprayzinho. Então, eu posso... Por que eu mostrei? Porque eu posso pegar, pôr aqui uma gotinha de bergamota, uma gotinha de laranja e borrifar. Assim, ó. Então, melhor forma super segura de usar é no ambiente. Spray no ambiente ou aqui, ó, sabe esses que a gente coloca água e pinga o olhinho dentro, liga na tomada e deixa sair uma fumacinha no ambiente? É o difusor de ambiente. Então, eu posso pôr o olhinho aqui com a água, ligo na tomada e deixo ali, não por muito tempo, por favor, não é para deixar a noite inteira. É 1 hora, no máximo 2, no máximo dependendo do óleo. Então, que óleos a gente podia usar desse jeito? Posso usar o óleo da bergamota. A bergamota é conhecida como o óleo que traz muita alegria, traz muita leveza. Todos os cítricos, Maíra, eles são óleos que nos conectam com a alegria. Com a alegria e com a leveza. Então, tangerina, mandarina,
laranja, limão, bergamota. Bergamota tem sido estudada como óleo que ajuda meu Deus. A Suzana perguntou, a bergamota pode ajudar a baixar a pressão também, porque ela acalma. Não que ela vá ter uma resposta como um antihipertensivo, mas ela vai relaxar. A hora que a gente relaxa, que os nossos vasos sanguíneos, eles abrem, relaxam, a pressão vai cair, né? Porque a pressão, o que é a pressão arterial? É a quantidade, o volume de sangue, de líquido circulando e a resistência periférica. Se os meus vasos estão fechados, o sangue não passa, então tem uma resistência, a pressão sobe. Se eu uso algum óleo essencial que me Sim. traz um relaxamento, relaxa a musculatura e abre os capilares, o sangue vai passar, a linfa vai passar e a pressão vai cair, né? Vai Então, cair. como você estava Tá. mais voltando, né? Só para a gente não perder o foco. Em casos de muita tristeza, de depressão, esses cítricos ajudam muito. Também São os são. melhores, A lavanda então. também, se você combinar, tem um estudo, eu até trouxe aqui, eu não sei onde que eu anotei ele, um estudo feito com 80 idosos, utilizando bergamota Hum. e lavanda. Aqui, Hum. bergamota e lavanda. São 80 Hum. idosos, foi feito em Hong Kong, de 70 anos para cima. Esse grupo foi dividido em dois, né, de 40. Uma parte não usando nada e a outra parte usando bergamota e lavanda. Diminuiu a pressão, Tá. melhorou a depressão, o estado de ânimo ficou melhor, Ó, né? Então, são estudos, né? São, como é que se diz, comprovações científicas de que esses óleos estão fazendo efeito, né? Estão produzindo uma sim. coisa boa, né, nas pessoas, um bem-estar. Então, eu recomendo a lavanda e os cítricos. Tem uma utilização também do óleo de Ah, ótimo. camomila, né? A gente tem duas camomilas, a Camomila. camomila romana e a camomila alemã, que é a Uhum. camomila azul, né, que a gente fala. Então, as duas Uhum. camomilas, elas trabalham muito, que é uma coisa que ao longo da vida vai produzir como um dos efeitos colaterais a hipertensão, a depressão, que é o estresse, os traumas que a gente passa. É que a gente não vive só no mundo de flores, né? Infelizmente, a gente tem alguns Ah, desafios que às vezes a gente não estava contando com aquilo e perde um pouquinho dessa estabilidade. Quanto mais isso vai se repetindo, eu vou dando um jeito de me proteger. E aí acaba um dia na vida que eu vou deprimir, outro, sei lá, vou ficar hipertenso, ou vou ser muito estressado. Então, esses eventos, esses traumas que a gente chama, né, as camomilas costumam ajudar a gente enfrentar e superar. É aquilo, você inalou, vai lá na sua memória, lá na sua amígdala, resgatar essa memória traumática para que ela possa ser limpa. E não é que você esquece dela, porque o trauma você não esquece. Você vai reintegrar. Então, não. na hora que você integra, Hum. você supera aquele desafio. Então, os olhos têm essa capacidade de nos Ah, ajudar. que Né? lindo. É, e tem. Bom, vamos Tá bom. só ler aqui, depois a gente continua, Valéria. É, aqui a Dorinha perguntou: Vetiver, qual laboratório? Acho que ela pediu uma indicação. Então, se você tinha São, falado, todos mas se têm. quiser repetir, né, Vetiver. Como é que fala? A Laszlo tem, a Terraflor tem. O meu é da Terraflor. Tá. É sobre ingestão, o Murilo pergunta. Sobre ingestão, qual a sua opinião? Eu uso limão siciliano, uma gota em 1 litro. Então, mas ele usa para quê, será? Porque assim, você vai... Ele use como vitamina C, né? Então, Não sei, uma aí é gota em uma um. coisa super interessante isso que o Murilo trouxe, porque o que eu encontro no suco do limão não é o que eu encontro no óleo essencial. São moléculas totalmente diferentes. No suco eu vou ter o ácido ascórbico, né, a vitamina C, é isso que eu vou ter. Na casca do Tá. limão, a hora que eu espremo, que eu tiro aquela matéria aromática, eu vou ter, por exemplo, limoneno, vou ter, como é que chama aquela outra Uhum. substância que ajuda na limpeza? Acho que o limoneno, que é anti-inflamatório, antiviral também, né? Essa família que a gente fala aí dos
terpenos são famílias que vão trabalhar nossa imunidade, são antivirais, antibacterianos, vários óleos. A maioria dos óleos essenciais é rica nessa família de terpenos que vão combater o vírus. Aí eu uso para o Para o foco. foco, ele cheira o alecrim, gente. Cheira o limão, não precisa beber. Alecrim é muito bom, é verdade. Acho O que meu assim, eu chegou. não vou dizer que eu sou contra nem a favor. Eu acho que para indicar a ingestão, a pessoa tem que ser muito sabida. Porque a hora que eu tomar, aquilo vai com certeza direto para o meu fígado. Né? E ele vai ser metabolizado no fígado. E aí, não é quando a gente metaboliza, qualquer que seja o que a gente ingeriu, né? Qualquer que seja a partícula ou alimento, ele vai eliminar o que a gente chama de metabólitos, que são as micropartículazinhas que vão ser eliminadas pelos rins também. Então, eu estou garantindo que eu vou Tá. expelir os metabólitos pelo meu rim? Em quantos metabólitos como é que se diz, esse óleo essencial que eu ingeri vai estar se desdobrando? Eu garanto que a parte, a ação terapêutica que eu consigo pela inalação, também vai ser possível quando eu ingerir? Na realidade, a gente tem duas grandes escolas de aromaterapia. A escola francesa, que lá eles tomam óleo essencial pra caramba, né? Quem vai fazer o curso na França vê isso, tomam muito óleo essencial, mas tem uma diferença. Eu assisti essa semana uma palestra, uma aula do Ian Oberlander, da Oxadi. Nossa, esqueci da marca da Oxadi, gente, eles são maravilhosos. Ah, É, muito bom, eu também não lembrei. O maravilhosos. Xadia é maravilhoso. E o Ian, ele estava falando exatamente isso, né, da escola francesa. Quem indica aromaterapia para ingestão na escola francesa? Geralmente é médico ou um profissional de nível universitário, de nível superior, muito qualificado, especialista em aromaterapia. Não é como aqui no Brasil, por exemplo, eu sou enfermeira, né, a gente tem profissionais que não são da área da saúde, eu não estou questionando o conhecimento de ninguém, porque eu acho que nível superior e ser da área da saúde não é isso que vai garantir, né? Mas tem uma forma de você indicar isso. Então, na França, essa escola francesa ingere muito óleo essencial. Já a escola inglesa, eles não ingerem absolutamente nada. É tudo em massagem, tudo pela pele. Então, a absorção das moléculas é pela Tá, derme. Vai passar pela derme, vai cair sim. na corrente sanguínea, vai fazer a ação que ele tem, vai acabar no fígado? Vai, mas é uma quantidade bem menorzinha. Então não vale a pena a gente querer tomar, né? Mas eu acho também que é isso que eu tinha comentado com você. A gente tem a impressão, como a gente é alopata, de que tem que beber, de que tem que ingerir para aquilo ser mais potente, Necessariamente. né? E não é. Você me falou uma coisa que eu até lembrei. Depois que eu comecei a usar uma terapia, eu não consigo usar mais perfume, não consigo usar hidratante com perfume, porque eu aprendi que eu tenho que usar o que eu poderia comer, que eu poderia ingerir, que a minha pele come, né? A minha pele come. Olha, a gente não fala sobre isso. Então, se eu colocar um hidratante todo cheio de química na minha pele, ela vai comer aquela química. Se eu usar um óleo, então um óleo de coco com óleo essencial, um pouquinho de óleo essencial, um óleo de girassol, enfim, né? Óleos virgens, extra virgens, além de hidratar mais, porque eu sinto, Valéria, minha pele é muito ressecada. Depois que eu comecei a usar óleos vegetais com óleos Outra essenciais, pele. é outra pele. Exatamente. É uma questão terapêutica que me faz muito bem também. Eu saio de um banho, passo aquele óleo com lavanda. Às vezes eu faço uma misturinha, né? Coloco uns que eu gosto, assim, que acalma, Aí fazem bem tem pra pele. dois pontos Nossa, é importantes maravilhoso. que você trouxe. Um, que é a qualidade de onde eu vou diluir o meu óleo essencial. Não adianta diluir o óleo Uhum. essencial onde tem creme ou shampoo, ou óleo que tem gel, né, que tem petrolato, né, que tem derivados do petróleo, muita química, porque eu vou estar estragando uma coisa super natural. Não combina, né, o sintético com o natural. Eu estou jogando meu óleo
fora. Então, muito cuidado. Então, sempre que você for manipular o seu olhinho, ó, tem um trabalho do grupo lá de pesquisa que eu falei, da CAPSIM, que eles, inclusive, acho que a Adriana que pilotou isso. Eles fizeram um estudo com vários óleos vegetais. Jojoba, abacate, o óleo de abacate é maravilhoso, óleo de coco. Então, procure esses óleos, né? Gergelim, porque eles também trazem benefício para a pele. Eles hidratam, eles nutrem, que é o que você falou. Se eu como gergelim, se eu como abacate, como é que o óleo vai fazer mal? O cheiro do óleo do abacate não é agradável, né? Eu achei suave, que eu vejo que é o mais forte é o de gergelim. É O forte. gergelim é forte, Jojoba, mas eu adoro. jojoba é E ótimo aquece, para né? pele, combina super com óleo essencial. Tá. De tá aqui, né, que é bom. Girassol E é girassol é bom bom também, também. né? Que mais? Depende, né? Não é aquele óleo de girassol da cozinha, né? Que é super industrializado, né, gente? Então, não é óleo de girassol que você usa para fazer comida, porque ele foi super prensado, super industrializado, tá cheio de conservante ali. Então, é o óleo vegetal da sementinha do girassol extraído de outra forma que não passou por todo o processamento da indústria, né? Então, eu posso usar gel, posso usar sabonete neutro, posso usar shampoo neutro. Alecrim é ótimo para tratar o cabelo, para crescer cabelo, né? Então, coloca no shampoo neutro, é muito bom. Macadâmia também, alguém está falando da macadâmia. Ah, Raquel! Oi, Kel! As amigas estão todas aí. Macadâmia é excelente. Então, era duas coisas que você tinha dito. Uma que é a questão da qualidade do óleo, e a outra que é esse trabalho que eles fizeram em relação aos óleos vegetais, né? Para diluir. Que mais que falta para a gente falar aqui da aromaterapia? Muito, muito bom. Eu comprei um que eu não sabia que tinha, que é óleo de. Chegou hoje. Óleo de algodão. Tem também. De vegetal de algodão. Não tem cheiro, Não tem parece. cheiro. Legal. Muito legal também É o Palmiste, interessante. né? Eles têm agora fizeram uma purificação do óleo palmiste, que a gente chama de TCM, que é os triglicéridos de cadeia média. Não tem aroma nenhum, não tem nenhum cheiro para você usar com seus óleos essenciais, é perfeito. Um pele do rosto, né, Valéria? Inclusive, quando eu fiz cirurgia, cicatrizou muito bem. Rosa É mosqueta, o óleo de rosa maravilhoso. mosqueta. É, Quem quiser tratar a pele nossa, eu brinco que tem como é que chama aquilo? Um botox natural, né? Que é o óleo de rosa mosqueta com mirra, com mirra e immortelle. mirra. Você passa, faz assim, ó, parece que você fez um botox. Então, Aqui todo mundo. o immortelle é carérrimo. Não, immortelle, rosa, Ah, mirra, né? Então, Immortelle pode ser. O Immortelle não pode ser o pode, hidrolato, de claro, repente, ou não? borrifo hidrolato, né? Sabe Que é aquelas barato, né? máscarazinhas que você abre, você compra a máscara, abre, põe o hidrolato ali, deixa a máscarazinha, tá tudo certo. Que mais que vocês querem saber? Então, não sei se a gente deu conta, acho que de falar, né, do cuidador. Então, para quem cuida, vê a questão da sobrecarga, do estresse. Então, lavanda, bergamota, o cedro para, né, me dar estrutura, o vetiver. E como é que eu posso usar? Já vou falar isso, porque senão depois a gente vai esquecer. Então, eu posso usar assim no sprayzinho de ambiente, de borrifo lá, diluo o borrifo. Pode, Valéria, Murilo. O que a Maíra precisa para melhorar a tosse? Deu uma tosse aqui. É que eu tô com tosse. Pô, Valéria, dá uma dica para mim. Eu tenho vários olhinhos aqui. Qual será que vai ser o melhor para essa tosse? Eu tô Eucalipto, já usando um monte tentou aqui. eucalipto? Eucalipto. Pois é, o meu eucalipto acabou. Eu tô com o finalzinho, mas eu fico assim nele. Mas Ajuda eu vou comprar um bastante. novo. Eu vou comprar. Né? Eu gosto. Melhor. Não é venenoso.
Se for virose, você Eu tem até que ver pensei, eu se é vou... Ravensara ou Ravensara, aí tem outros, né? Mas geralmente pulmonar Não, não é virose. é alérgica. É uma tossinha que ficou, assim, depois de uma questão de é, digestiva, refluxo. Aí não é qualquer óleo mesmo. Não, também não vai ser o eucalipto, não, viu? Não, se é de refluxo, Não? é outra coisa. Ah, Vai ter que. tá. Depois a gente faz. A gente. Depois eu marco a palestra. O caso acho que é mais complexo, Valéria. Mas, Maíra, nós todos somos um caso complexo. Não tem, o ser humano não é simples, né? Não, A não. a Por isso, live vai nós ficar gravada somos para. únicos, cada um. Ah, sim. Ó, tem várias perguntas ainda. Só, peraí. Tem uma grande comercialização de rosa mosqueta, tem que cuidar na compra. Isso é verdade, a Miriam falou. Tem mesmo. Eu acho que assim, é legal procurar essas marcas também que a Valéria falou, que tem os óleos vegetais, que também são de confiança, né? E tem outras também, mas pelo menos ela já deu essas dicas aí, que a gente consegue comprar com segurança. Outra coisa, tem validade após diluição para borrifar? Ah, a Dorinha perguntou se eu acho que eu tinha uma pergunta sobre pode colocar o óleo diluir com água ou é com álcool de cereais para fazer igual É você uma coisa falou? que eu ia falar e acabei esquecendo. Óleo essencial não mistura com água, né? Então não adianta, que nem o Murilo. Ah, eu pingo na água, não adianta nada pingar na água, porque ele é o que mesmo? Hidrofóbico, né? O óleo essencial é hidrofóbico, ele não mistura com água, ele vai misturar em outro óleo, né, no óleo vegetal. Por isso que na França eles usam as cápsulas com óleo vegetal e pinga o óleo essencial dentro, fecha a cápsula e aí você ingere. Também por quê? Para não ser todo, como é que fala, digerido no estômago, para não acabar ali no suco gástrico, porque aí já a ação do suco gástrico nos óleos já muda a composição, já não é tudo aquilo que você vai absorver, o local de absorver é no intestino. Então, na França, eles usam essas cápsulas. Mas, Maíra, ajuda que eu estava falando uma coisa, eu me perdi. Era em relação Tá, então como é que tá em à casa misturinha. essa Para misturinha borrifar, para então, o borrifar? que geralmente a gente usa? Álcool de cereais. Quem não tem, gente, se for caro, pode usar o álcool 70%, não tem problema. O que eu sempre oriento? Mais Ah, álcool do que água. Uma continha que fica super tá. fácil, em 100 ml. 70 de álcool, 30 de água. Por quê? Porque ele vai durar mais tempo, né? O álcool ajuda a conservar mais. E quando vocês vão observar, quando vocês forem preparar, você coloca água no álcool com óleo, o que ele vai ficar branco? Vai turvar. Dá a impressão que estragou, não estragou. Ele turva. É isso mesmo. Obrigada, Murilo. 70 de álcool, 30 de água. Ah, Valéria, pode ser 50-50? Pode ser 50-50. A intenção é que o conservante aqui, que ajude a conservar, seja o álcool, né? Conservar o óleo, seja o álcool, e ele dura um pouquinho mais de tempo. Aí a Dorinha pergunta: tem Uhum. prazo? O prazo de validade é quando você olhar, não tiver precipitação, não tiver nenhum fungo, não tiver nenhum corpo estranho, né? Boiando aqui na minha solução, ou quando você espirrou, mudou o cheiro, oxidou. Outra coisa, isso daqui eu deixo sempre, aqui só tem álcool, nesse aqui só tem álcool. O ideal, os óleos essenciais, eles são fotossensíveis. Então, a luz do sol batendo vai inativar o meu óleo, vai fazer ele evaporar mais rápido, na verdade. Então, gente, por que Ah, a gente tem que observar? Quando eu compro óleo essencial, ele tem que vir no frasco âmbar, frasquinho protegido da uhum. luz. Ou no âmbar, ou o da Oxadi, né, que o malte desenvolveu lá, ele é todo zen, né? Ele enfrasca nos frasquinhos azuis. É alguma cor que Azul, proteja sim. da luz. Posso proteger? Ah, eu só tenho um borrifador que é transparente.
posso colocar papel alumínio, posso encapar de algum jeito, desde que esse meu frasco não receba a luz direto. Esse daqui só tem, como é que se diz? Só tem álcool. Então, proteger da luz. Deixar em lugar fresco, né? Com os cuidados que a gente toma com outros, medicação homeopática, as essências florais. Que mais? Que mais de... Ótimo. Ótimo. Gente, o pessoal tá adorando aqui, várias pessoas falaram a aula. E a gente vai precisar fazer outra mesmo, Valéria, porque são muitas informações, muita coisa, né? Porque é um universo que pode colocar na vida da gente em todos os sentidos, para usar desde o fio do cabelo até questões mais profundas, né? Emocionais e nossa rotina, para ajudar e tudo, igual o Murilo falou, né? Você pode usar o óleo essencial para foco, para estudo, para sono, para beleza, saúde, para tudo, né? Então a gente quem vai fazer gosta mais de uma. meditação, o óleo de olíbano é maravilhoso. Olíbano, mirra, o breu branco, que é um óleo brasileiro, um óleo maravilhoso para as questões de pele, né? Prestigiar a prata da casa, né? O breu branco é lá na Amazônia, né? Assim, na verdade, ele hoje distribuiu aí pelo nosso Brasil. Então, o breu é ótimo óleo para a gente, quando precisar meditar, precisar daquele momento de interiorização, né? Para o cuidador mesmo. Tem hora que eu preciso, não consigo meditar, não consigo relaxar a mente. Então, o cedro ajuda a mente a acalmar, o olíbano ajuda a mente a acalmar. O breu branco, a gente diz na aromaterapia que o breu branco é o nosso olíbano, é o frankincense nacional, né? Então, o breu branco é um óleo maravilhoso para a gente fazer meditação, relaxar. É muito legal, gosto muito do breu. E aqui no uso para bebês é indicado? Bebês, eu tenho muito cuidado para indicar óleos essenciais para criança. Apesar da minha vida na enfermagem, eu ter começado na UTI de pediatria aqui do HC, né? Então fui intensivista de pediatria. Eu não uso muita aromaterapia para criança. O que é mais seguro para bebê, né? Que é o óleo de lavanda ou o óleo da camomila, mas assim, muitíssimo bem diluídos. Tem pediatras, se precisar de indicação para bebê, tem uma pediatra maravilhosa que ela é aromaterapeuta, né? Ela é toda das práticas integrativas. Então eu prefiro que criança seja muito bem orientado o uso. Por conta do fígado, por conta de você dar um efeito colateral, por conta daquele ser estar em desenvolvimento ainda, né? Óleo essencial para criança para quê? Né? Aquela criança, como ela é? O que a mãe acha que é precisa do óleo essencial? Né? Será que não é melhor dar óleo para a mãe, acalmar, centrar, para que ela possa gerenciar as questões da criança de uma outra forma? Então, acho que criança, eu prefiro que seja muito bem orientada por um profissional muito bem formado. Mas o camomila e lavanda não costuma, né, dar muito problema, não. Mas aí é no ambiente ou no sprayzinho, uma gotinha, não mais que uma, com muito cuidado. Valéria, a gente vai então encerrar, porque senão a gente fica, né? A gente vai ficando. Vamos combinar uma outra data para a gente continuar junto, mas eu quero convidar as pessoas a conhecerem seu trabalho, né? A te seguirem para saberem mais. De repente, quem quiser realmente adotar isso para a vida, faz uma consulta com a Valéria para aprender mesmo mais. Convido também as pessoas que estão aí com você para conhecerem o nosso trabalho a Maite, para seguir a gente. A gente vai estar sempre fazendo, a gente está fazendo lives muito importantes de temas, assuntos que são aulas, como foi hoje, que assim, de benefício para todos nós, cuidadores e não cuidadores, seres humanos no geral, né? E é isso, quero te agradecer mais uma vez, Valéria. Essa live vai ficar salva, a gente vai colocar também no canal do YouTube da Maitre. E é isso, tá? Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Até a próxima. E compartilhem. Queria agradecer imensamente, né? Vocês são uma família super querida.
né, que eu tenho um carinho muito grande, e essa oportunidade, né, de poder estar aqui com vocês dividindo um pouquinho do que eu sei, né, assim, muita dedicação, a gente busca, né, se formar, se informar, e eu acho que o conhecimento do mundo, né, por isso que eu sou de verdade imensamente grata de poder estar aqui, né, de vocês terem confiado, né, que o conteúdo seria interessante, seria bom, e por essa oportunidade. Aos amigos que estão aqui, são muito, muito queridos também, amigos muito caros, todos que eu li aqui. Agradeço eles terem podido estar aqui comigo, né, prestigiando esse espaço, prestigiando a Maíra, o Murilo, a Maitre, o trabalho deles é muito lindo. Então, também recomendo. Obrigada, querida. Obrigada, queridos. Uma ótima noite para vocês todos, viu? E pode me chamar mais. Vamos sim. Boa noite.